Os Gatos de Utah, de H.P. Lovecraft. Dizem que em Utah, que fica além do rio Sky, ninguém pode matar um gato. E posso facilmente aceitar isso quando admiro um deles ronando junto ao fogo. Pois o gato é enigmático e atento às coisas estranhas que os homens não podem enxergar. Ele é a alma do Antigo Egito, receptáculo de histórias das cidades esquecidas em Meroé e Ofir. Ele é parente dos senhores da floresta e herdeiro dos segredos da antiga e sinistra África. A esfinge é sua prima e ele fala o idioma dela, mas ele é mais antigo do que a esfinge e se lembra daquilo que já esqueceu. Em Utah, antes que os aldeões proibissem para sempre a matança de gatos, vivia um velho camponês e sua esposa, e ambos se compraziam em capturar e matar gatos de seus vizinhos. Não sei por que faziam isso, embora muitos odeiem a voz dos gatos à noite e não suportem vê-los correr furtivamente pelos pátios e jardins ao anoitecer, mas não importa qual fosse o motivo, o velho homem e a velha mulher sentiam prazer em capturar com armadilhas e matar qualquer gato que se aproximasse de seu casebre. E pelos sons que se ouviam após o escurecer, muitos aldeões imaginavam que a matança se dava de modo extraordinariamente peculiar. Mas os aldeões não discutiam essas coisas com o velho homem e sua mulher, devido à habitual expressão no rosto macilento de ambos. E porque o casebre deles era muito pequeno e muito obscuramente escondido sobre os imensos carvalhos nos fundos de um pátio mal cuidado. Os donos dos gatos, na verdade, mais do que odiar essa gente estranha, temiam-na. Em vez de repudiar os dois como assassinos brutais, simplesmente cuidavam para que os queridos animais de estimação ou caçadores de camundongos não fossem perambular na direção do remoto casebre sob as árvores sombrias. Quando por algum inevitável descuido um gato sumia e se ouvia aqueles sons após o anoitecer, só restava ao dono impotente lamentar ou consolar-se agradecendo ao destino por não lhe ter feito um dos filhos desaparecer. Pois as pessoas de Utah eram simplórias e não sabiam de onde os primeiros gatos tinham surgido. Um dia, uma caravana de estranhos viajantes do sul entrou nas estreitas ruas de paralelepípedos de Utah. Os viajantes tinham a pele escura e eram diferentes de outro povo itinerante que passava pelo vilarejo 2 vezes ao ano. No mercado, eles liam a sorte em troca de umas moedas de prata e compravam contas coloridas dos comerciantes. Ninguém sabia dizer de onde eles vinham, mas via-se que eram dados às estranhas rezas. E suas carroças traziam nas laterais pinturas de figuras estranhas, com corpos humanos e cabeças de gato, falcões, carneiros e leões. E o líder da caravana usava um adorno na cabeça que tinha 2 chifres com um curioso disco no centro. Nessa estranha caravana havia um garotinho sem pai nem mãe que tinha apenas um pequeno gatinho preto para afagar. A peste não havia sido condescendente e deixaram-lhe apenas o bichano peludo para aplacar sua tristeza. E quando se é muito jovem, é fácil encontrar um bom consolo nas travessuras vivazes de um gato preto. Assim, o garotinho a quem as pessoas de pele escura chamavam de Menes divertia-se mais do que chorava ao brincar com seu gracioso gatinho, sentado nos degraus daquela carroça tão estranhamente pintada. Na terceira manhã da estada dos viajantes em Utah, Menes não conseguia encontrar seu gatinho, e enquanto soluçava copiosamente no mercado,
Alguns aldeões contaram-lhe sobre o velho homem e sua mulher, e sobre os sons que se ouvia durante a noite. E quando ele ouvia essas histórias, seu choro deu lugar à reflexão, e em seguida à oração. Ele estendeu seus braços em direção ao sol e rezou uma língua que os aldeões não podiam entender, embora os aldeões não tivessem esforçado realmente para entender, já que sua atenção estava mais voltada para o céu e o formato esquisito que as nuvens estavam adquirindo. Era bastante peculiar, mas à medida que o garotinho proferia sua súplica, parecia que lá em cima se formavam obscuras e nebulosas figuras exóticas de criaturas híbridas coroadas por discos ladeados por chifres. A natureza estava carregada desse tipo de ilusões que impressionam os mais sugestionáveis. Naquela noite, os viajantes deixaram Utah e nunca mais foram vistos. E os moradores ficaram alarmados quando notaram que em todo o vilarejo não havia mais nenhum gato. O gato de estimação de cada lar havia sumido. Os gatos pequenos e grandes, cinzas, pretos, malhados, amarelos e brancos. O velho Cranon, o prefeito, jurava que a gente de pele escura havia levado os gatos embora como vingança pela morte do bichano de Menas. E amaldiçoou a caravana e o menino. Mas Nietzsche, o esguio tabelião, afirmava que o velho camponês e sua mulher eram suspeitos mais prováveis, pois sua aversão por gatos era cada vez mais notória e descarada. Ninguém ainda se atrevia a reclamar com o sinistro casal. Até o pequeno Atal, filho do estalajadeiro, jurava ter visto todos os gatos de Utah naquele execrável pátio sobre as árvores, andando em pares, lenta e solenemente em um círculo ao redor do casebre, como se estivesse executando algum rito bestial desconhecido. Os aldeões não sabiam o quanto deveriam acreditar no garoto, e embora eles temessem que a dupla diabólica tivesse enfeitiçado os gatos para matá-los, eles preferiam não os repreender, os dois, até que encontrassem longe daquele repulsivo pátio. Assim, Utah foi dormir reprimindo sua raiva, e quando as pessoas se levantaram ao amanhecer, vejam, eis que cada gato estava de volta ao coração de seu lar. Grandes e pequenos, pretos, cinzas, malhados, amarelos e brancos. Não faltava nenhum. Os gatos pareciam rechonchudos e lustrosos e transbordavam sonoramente de contentamento. Os moradores conversaram entre si um tanto maravilhados pelo ocorrido. O velho Cranon novamente insistiu que era o povo de pele escura que os tinham levado, já que os gatos nunca voltavam vivos do casebre do velho homem e de sua mulher. Mas todos concordavam em alguma coisa, que a recusa dos gatos de comer sua porção de carne ou beber de seus pires de leite era demasiadamente curiosa. E por 2 dias inteiros, os lustrosos e preguiçosos gatos de Utah não tocaram na comida, e apenas dormitavam perto do fogo e ao sol. Passou uma semana inteira antes que os aldeões notassem que nenhuma luz aparecia depois do crepúsculo nas janelas do casebre sobre as árvores. Então, o esguio Nietzsche notou que ninguém tinha visto o velho homem e sua mulher desde que os gatos haviam sumido. Passada mais uma semana, o prefeito decidiu superar seus temores e ir até a estranha e silenciosa habitação no cumprimento de seus deveres. Embora para fazer isso tomasse a precaução de levar consigo Chegg, o ferreiro, e Tu, o talhador de pedras, como testemunhas. E enquanto eles derrubaram a frágil porta, encontraram apenas isto: 2 esqueletos humanos no chão de terra batida, e uma porção de estranhos besouros movimentaram-se pelos cantos escuros. Em seguida, muito se falou a respeito disso entre os aldeões de Utah.
Zet, o médico legista, debateu muito sobre o assunto com Nick, o esguio-tabelião, e Cranon e Shag e Tu foram intensivamente questionados. Até mesmo o pequeno Atal, o filho do estalajadeiro, foi rigorosamente interrogado e recebeu um doce como recompensa. Eles falaram do velho camponês e de sua esposa, da caravana dos viajantes morenos, do pequeno Menes com seu gatinho, das rezas de Menes e do céu durante a súplica, do comportamento dos gatos na noite em que a caravana se foi e do que foi encontrado mais tarde no casebre sob as árvores escuras no repulsivo pátio. E no final, os aldeões promulgaram a notável lei que é comentada por comerciantes em Heted e discutida por viajantes em Nir, a saber que em Utah não se podem matar gatos.